Olá, mensagem para você e ouvinte, que essa mensagem possa falar com você em nome de Jesus. Irmãos, as pessoas acham que é meramente uma religião. As pessoas acham que, estando seguindo uma religião, que ela resolveu a vida dela no mundo espiritual. Mas não é meramente uma religião. É Jesus. E o texto de hoje nós vamos falar que Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja. Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja. Lá no Evangelho de Mateus 16, Mateus 16 nos diz assim: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo, irmãos, é a pedra fundamental da nossa fé. As igrejas que não falam de Jesus, as igrejas que não levam as pessoas a conhecer Jesus, as igrejas que não preparam os seus fiéis, seus membros para um plano de salvação, são igrejas que estão andando em caminhos errados. São igrejas que estão conduzindo as pessoas para caminhos errados. Vamos aprender hoje, por meio desse texto sagrado, que Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja. A declaração que Jesus faz nesse texto bíblico tem suscitado várias interpretações teológicas ao longo da história cristã. Entretanto, o exame acurado do contexto sagrado corrige qualquer tipo de interpretação errônea e mostra de forma clara e objetiva que Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Afinal de contas, sobre qual pedra a igreja está edificada? Uma parte da cristandade pensa que, pelo fato que Jesus usou um trocadilho de palavras entre Pedro, que significa fragmentos de rocha, pedras, que significa rocha maciça, a igreja edifica sobre Pedro. Porém, o próprio Pedro procura logo cedo esclarecer essa confusão, dizendo: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, que está lá em Atos 4:11. Atos 4:11, se você tiver a tua Bíblia, se você é leitor que tem hábito de ler tua Bíblia, abra lá em Atos 4:11, que você vai ver na voz do próprio Pedro declarando Jesus que ele é a pedra rejeitada. Pedro, irmãos, que significa fragmento de rochas, respondeu a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que nós acabamos de ler, que está lá em Mateus 16:16. E em seguida Jesus lhe disse: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, que está lá em Mateus 16, 18. Qual pedra? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus só prometeu edificar a sua igreja após esta presente declaração. Porque, irmãos, lá em 1 Coríntios 3:11, o apóstolo Paulo escreve dizendo: porque ninguém pode por outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. E também lá em 1 Pedro 2:4 nos fala assim, o apóstolo Pedro continua apontando Cristo como uma pedra fundamental, dizendo: chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas com Deus, eleita e preciosa. Quando nós passamos a entender a Bíblia, quando nós passamos a conhecer a Bíblia, nós não pegamos atalhos, nós seguramos nas mãos de Cristo. Quando nós passamos a conhecer a Bíblia, entendermos a Bíblia, nós sabemos que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós passamos a entendermos a Bíblia, nós sabemos que não precisamos de mais nada e mais ninguém, e somente a Cristo. Porque Cristo, irmãos, é a pedra eleita e preciosa. Vários escritores sagrados, além do próprio Jesus, se referiram a uma pedra que os consultores haviam rejeitado, a qual veio se tornar a principal pedra angular, que está lá em Salmos 118, 22, Mateus 21, 42 e 1 Pedro 2, do 7 ao 8. Afinal de contas, que pedra misteriosa é essa? Que pedra misteriosa é essa? Então nós temos que entender que Jesus foi rejeitado pelos seus, mas Jesus não foi rejeitado pelo próprio Deus. E o mistério dessa escritura, o mistério dessa palavra, irmãos, que Deus se fez carne e habitou-se entre nós. Deus se fez carne em Jesus para salvar a humanidade. Deus se fez carne em Jesus para salvar eu e você. Eu e você somos salvos somente por Jesus. Todo aquele que aceitou, ou todos aqueles que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da tua alma, tem salvação nele. Então, nosso papel como ser humano é buscarmos uma porta espiritual. O nosso papel como ser humano é aceitarmos Jesus como Salvador das nossas almas. Nosso papel como ser humano é nos entregarmos as nossas vidas para Cristo e andarmos no caminho dele com fé, para que um dia possamos entrar nas mansões celestiais. Para muitos, todos aqueles que morrem têm plano de salvação. Para muitos, acham que um óleo ungido ou uma água benta salva a vida daquele moribundo que está ali sendo velado. Mas para os verdadeiros cristãos, a salvação das nossas almas está em Cristo Jesus. Os verdadeiros cristãos, não existe outra porta, não existe outro caminho, não existe outra verdade, a não ser por Cristo Jesus. Eu quero concluir essa mensagem dizendo: a igreja está edificada sobre Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra eleita, a pedra preciosa, a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra de Israel, a rocha eterna, a rocha da nossa salvação, a pedra de tropeços para os incrédulos e a pedra espiritual para os crentes, que está lá em 1 Coríntios 10, 4. Debruce sobre esse texto, leia você, tira você tua própria experiência com esse texto,
E se você estiver confundido, se você estiver andando em caminhos errôneos, conserte seu caminho diante do Senhor. São oferecidos todos os dias várias portas. São oferecidos todos os dias vários caminhos. Mas aprendemos hoje que Jesus é o único caminho. Jesus Cristo é o nosso único e verdadeiro caminho. Quero orar para a tua alma em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, coloca esse ouvinte, essa pessoa sobre as tuas mãos, para que seja, meu Deus, através dessa mensagem tocado pelo Senhor, Pai, que seja transformado, que o Senhor possa abrir os olhos espirituais, meu Deus, desse ouvinte, dessa pessoa, que possa entender, Pai, que o Senhor é o nosso único e verdadeiro caminho. Que o Senhor abençoe cada vida, cada leitor, cada pessoa que tem participado desse trabalho, eu entrego em tuas mãos, em nome de Jesus. Seu irmão, pastor Leandro, deixando mais uma mensagem para a tua vida, na data de hoje, em nome de Jesus.